Sejam muito bem-vindos e hoje nós estamos aqui para comentar sobre o one shot de Death Note Justice or Evil, que eu estava muito animado para gravar com vocês, para comentar ele com vocês aqui. Estava muito ansioso, tanto pela saída do one shot, como também para trazer aqui para vocês. Primeira coisa que eu quero deixar claro aqui com vocês é que esse vídeo ele pode e deve ter spoilers, então se você ainda não leu, eu recomendo que você leia primeiro, depois você volta aqui para assistir esse vídeo. Ou se você é um tipo de pessoa que não se importa muito com isso, fica até o final, beleza? Eu estava extremamente, mas muito animado para ler esse one shot, e eu acho que dá pra perceber, né, na minha empolgação aqui. E uma coisa que é interessante é nós analisarmos o contexto social pós Kira e L. Que isso é muito interessante, isso é muito perceptível, e isso me trouxe uma certa alusão a Train Century Boys, do Naoki Urasawa. Se nós formos analisar os contextos, é basicamente a mesma coisa. Por quê? Nós temos os personagens que antecederam a história no contexto atual, que é o Light e o L. Nós tivemos os legados, na verdade temos o legado que cada um deles deixou, seja positivo ou negativo, enfim, tem um legado, e o impacto que isso gerou na sociedade. Ponto. Esse é o primeiro impacto desse contexto. O segundo impacto é o momento atual, os personagens atuais vivendo com o que eles deixaram e os ensinamentos que são passados a partir de hoje sobre os acontecimentos do passado. Então a gente já pode perceber que existem dois momentos ali. Isso é simplesmente muito interessante, porque é citado há 10 anos atrás, quando o Kira começou a matar todo mundo e o L interveio para poder... E traz à tona de volta toda aquela sensação que a gente teve quando foi lançada pela primeira vez. E no momento atual, os personagens ali vivendo, escutando isso, não sabendo como foi, mas escutando as histórias, tudo isso é muito interessante, é muito da hora. Mas vamos aqui comentar sobre, de fato, a história, que é o que realmente importa. Então, lembrando, pode ter spoilers, então se você não quiser, não assista o vídeo. Tudo se inicia com o Ryuk. Mais uma vez nós tivemos o Ryuk aparecendo, e ele está no mundo dos Shinigamis, aparentemente, aquele lugar que ele fica lá, que não sei se é o céu ou o inferno, se é o limbo, o purgatório eterno, enfim, ele tá lá, e ele começa a pensar em formas de poder se divertir, e ele sente falta da maçã, ele quer comer maçã, e a ideia que ele tem é qual? Vou pro mundo dos humanos para comer maçã e tentar iludibriar algo idiota. E é aí que nós somos apresentados ao Minoru Tanaka, que é o nosso personagem principal, o nosso garotinho K-Popper, né, que apareceu, que ele foi divulgado algumas semanas antes do lançamento desse one shot, e ele é o nosso Kira, que ele é taxado por um personagem que eu vou comentar lá na frente, Akira. O Tanaka, ele é um personagem inteligente, e é por isso que o Ryuk vai atrás dele. Nós temos inicialmente algumas conversas, mas são diálogos ali por alto, né, de balões sobre personagens falando sobre coisas, dizendo que ele é um ótimo estudante, ele esteve entre os melhores e tudo mais. E aí o Ryuk se encontra com ele pela primeira vez. Vocês vão entender isso de primeira vez, segunda vez e tal. Ele encontra com ele e ele pergunta: então você é um cara inteligente, você pode ser o próximo Light. E aí que ele começa a se questionar: como assim, o próximo Light, eu fazer os feitos dele? Não, eu não sou inteligente. E ele explica que nas matérias normais da escola, português, inglês, essas paradas, ele é um bosta, ele é muito ruim. Ele é bom em coisas de enigmas, decifrar coisas, essas paradas assim, que definem um QI. Mas quem acha que essas coisas são de pessoas inteligentes, na verdade, elas que são as imbecis. Palavras do Tanaka. E aí, como eu disse pra vocês, o lance deles ter se encontrado na primeira vez. Essa foi a primeira vez que eles se encontraram, onde o Ryuk apareceu meio louco pra eles, brotando do chão, e ele não mostra medo nenhum. Ele não mostra nenhuma reação estranha de espanto, como o Light mostrou na primeira vez. E aí que nós percebemos que eles já tinham se encontrado, que foi nesse momento que ele tá lá pra poder entregar o caderno pra ele. E a segunda vez que ele aparece é justamente pra devolver o caderno. Então olha só o que acontece, passado e presente. O que acontece é simples. Primeira vez que o Ryuk aparece oferecendo o caderno,
ele aceita, mas ele não sabia como utilizar esse caderno porque ele entendia que ele não conseguiria fazer os mesmos feitos do Light. Até porque é uma sociedade diferente, é um mundo diferente, repleto de coisas novas. Então, câmeras em todos os lugares, então ele não iria conseguir. E ele falou pro Ryuk voltar daqui a 2 anos, porque ele conseguiria pensar em alguma coisa pra fazer com Death Note. Então o Ryuk volta após 2 anos e o Tanaka tem um plano mirabolante, um plano genial de vender o Death Note. E é aí que tem o surgimento do personagem que taxou o Tanaka como Akira, que é o Nier. Então aquele personagem que apareceu do cabelo grandão, que foi divulgado também, era de fato o Nier. Tinha algumas teorias, pode ser o Nier, pode não ser, mas foi confirmado, ele de fato é o Nier. Só que nessa história ele adotou a alcunha de L, ou seja, o cara não é o Nier, o cara é o L. E é aí que nós percebemos, porque tinha muita essa questão de, por exemplo, pô, o Nier resolveu o caso Kira, porque o L morreu e quem deu o veredito final foi o Nier, então o Nier é um grande gênio. E em contrapartida tiveram as pessoas que falaram, pô, mas aí é fácil, né? Depois que o L resolve praticamente a metade de tudo, é muito simples, o cara só chegar no final e resolver. E teve toda essa discussão na época de Death Note, o original mesmo, assim, quando L e Kira e essa batalha horrenda. E o Nier meio que sofre muito pra tentar entender o plano do Tanaka. Porque o plano do Tanaka envolvia diversas, mas diversas variáveis, que você não tem noção. Não, assim, o primeiro ponto é que o plano mirabolante do Tanaka não era tão complexo, mas ao mesmo tempo não era fácil de desvendar porque ele não estava sozinho, diferente do Kira, que usava as pessoas, mas quando ele precisava usar as pessoas para algo maior para ele. Diferente do Kira, o Tanaka, ele focou em incluir diversas pessoas sem que ele fosse o centro, ou ao menos ele quisesse ser o centro. E por conta dessas variáveis, o Nier acaba sentenciando a sua derrota. Ele entende que não consegue vencer o Tanaka. Isso, cara, é um one shot, é uma história curta. É uma história de 87 páginas, então não tem como você... Pô, o cara simplesmente desistiu? O cara simplesmente desistiu e ponto. Foi isso. E aí vem o plano mirabolante do Tanaka. Como assim? Tá, ele quer vender o Death Note, né? Ele vai vender o Death Note, mas como? Pra quem? Como é que ele vai fazer isso? E eu explico pra vocês. Esse plano, como eu mencionei pra vocês, levou 2 anos para ser executado. Esse ano ele planejou, mas pra executar de fato levaram 2 anos, cara. E um ponto desse plano é que ele não é muito complexo. Ele é simples na medida em que tem algumas características que fazem com que ele seja meio que perfeito, vamos dizer assim. Diferente do Light e do primeiro Death Note, quando foi lançado, que era toda uma estratégia, um modus operandi simplesmente insano, que você ficava batendo cabeça para tentar compreender como ele chegou àquela conclusão. O Tanaka não usou muito. O Takeshi Obata e o Tsugumi Ohba não trabalharam muito essa questão, mas como eu disse, é um one shot. Então não tinha como você explorar muito isso. E outro diferencial muito grande do Tanaka pro Light é que o Tanaka era mais pé no chão. Ele não tentava idealizar um mundo melhor, sabe? Ele não tentava fazer com que as pessoas enxergassem um novo Deus, como o Kira estava propondo na primeira história. O Tanaka era mais pé no chão. Isso depois que o Ryuk apareceu pela primeira vez e pela segunda vez, devolvendo o caderno, e aí retomando os planos. Foi quando o Ryuk ele apareceu na TV Sakura. Lembra da TV Sakura? Que começou a ficar difundindo as coisas do Kira, Deus Kira, o Kira é genial, não vamos nos opor ao Kira, mas vamos aceitar os ideais de Kira. Essa era a TV Sakura. E foi quando o Ryuk apareceu na TV Sakura segurando uma espécie de cartaz que estava flutuando, porque não consegue enxergar o Ryuk, só se ele quiser. E aí dizendo que o Death Note estaria à venda, quem quisesse dar um lance para poder comprar, e o maior lance iria ganhar o Death Note, iria levar. Seria basicamente isso. E isso começou a virar uma balbúrdia imensa, insana, porque as pessoas ficaram meio ensandecidas. O que está acontecendo? Um negócio voando do nada? Kira? Como assim o poder do Kira está sendo vendido? Como assim, se isso cair nas mãos erradas, vai dar maior problema, meu Deus! E por que isso foi um grande problema pro Nier, que é o L? Que ele não conseguiu entender e acabou decretando a sua derrota, porque
o Tanaka envolveu muitas pessoas, e entre elas as potências da China e dos Estados Unidos. E eu acho que vocês chegaram a ver na internet que o Trump faz uma participação especial nesse one shot, e é aí que o Trump entra, porque ele é o cara que oferece a maior quantia, ele consegue desbancar a China e ele acaba levando o Death Note para os Estados Unidos, lá para a Casa Branca. Caraca! E vamos lá para a resolução final e a grande tragédia que eu tenho a dizer para vocês, que é um ponto que me decepcionou muito. Eu acho que para as pessoas que eram adeptas ao Kira na época, todas essas pessoas que eram adeptas a alguém que tentou causar uma revolução e teve aquele final da morte do Kira, foi uma decepção. Mas quando o Kira morreu, teve uma certa lógica, fez um certo sentido dele ter morrido. Eu vou explicar pra vocês por que não fez muito sentido o que acontece no final desse one shot. Após o Trump ofertar o maior dinheiro lá, bárbaro demais a quantia, o Tanaka precisava pegar esse dinheiro, mas ele estava sendo a todo momento monitorado pelo Nier e a sua equipe. Então como ele faria para poder pegar esse dinheiro? Porque seria muito óbvio, seria na cara. Qualquer pessoa no Japão não receberia uma quantia que ele recebe, nem no ano todo, nem 2 ou 3 anos, porque era absurdo, era descomunal o valor que ele vendeu o Death Note. Então como é que ele poderia sacar esse dinheiro numa transação? E é aí que tá a grande sacada do Tanaka. Ele fez mais um aviso, lá com o Ryuk segurando a plaquinha, lá invisível, flutuando, que todas as pessoas da cidade que tivessem uma conta num banco X e tivesse abaixo de 60 anos, iria receber 1 bilhão de ienes. Nossa senhora! Aí pronto, aí a sociedade ficou maluca. Aí todo mundo correu pra abrir conta no banco. Quem já tinha conta tinha preferência. Aí todo mundo, deixa eu abrir a conta do banco. Abre esse banco. E o banco começou a fechar porque todo mundo tava entrando no sistema e o sistema tava se sobrecarregando e foi uma loucura só. Aí pensa, como é que o Nier conseguiria tomar conta de uma situação tão caótica desse nível? Porque, como eu falei pra vocês, o Tanaka envolveu muitas pessoas, então qualquer um poderia ser o Akira, porque todo mundo iria receber esse dinheiro. Claro, todo mundo abaixo de 60 anos e todo mundo que tinha conta no banco que ele falou. Então, Yamagata, alguma parada assim do tipo. Então como é que poderia descobrir quem era o Akira? Acabou que todo mundo recebeu esse 1 bilhão de ienes, inclusive o Tanaka, porque ele fazia parte desse plano dele, é óbvio que o nome dele estaria ali, assim como o da mãe dele também. Eu não sei do pai dele, porque o pai dele não apareceu, eu sei que a mãe dele apareceu na história, enfim, e disse que estava podre de rico, e ele acabou ficando muito bem de vida, comprou uma casa, 3 carros, tudo com dinheiro à vista, porque ele foi beneficiado pelo próprio plano dele. Aí o que acontece? O grande plano do Tanaka era, após tudo isso, ele devolver o Death Note pro Ryuk e o Ryuk apagar todas as memórias que ele teve do Death Note. Justo, assim ele seria rico e não saberia como ficou rico. Eis que então o caderno vai ser entregue para quem pagou um preço absurdamente alto por ele. Então o Ryuk vai até a Casa Branca para poder entregar o caderno pro Trump. Só que antes do Trump pegar esse caderno e receber, tomar posse, o Ryuk informa a ele que uma nova regra após esse acontecimento teve que ser escrita nesse caderno, que era a regra de o portador do Death Note que vender será morto. E quem comprou o caderno também será morto. Olha essa regra, mano. Meu Deus. E aí o Trump pensa, tá, você quer dizer que eu paguei uma grana do caramba nesse caderno pra poder pegar o que é meu e morrer? Não faz sentido, eu não quero. Então o Trump acaba recusando a posse do caderno, mas acaba ficando lá nos Estados Unidos, porque tecnicamente ele comprou o caderno. Ele só não assume o caderno para não ter que morrer. E aí no final da história, o Ryuk, assim como fez com Light, escreve o nome do Tanaka no Death Note, matando-o. E é aí que está o grande ponto que eu não concordei. O Tanaka teve sim o envolvimento com o Death Note, só que o Tanaka pediu para que o Ryuk, após tudo isso, fizesse com que ele esquecesse todos os feitos dele com o Death Note, ou como se ele fosse detentor do caderno em algum dia na vida dele. Como se ele tivesse esquecido, e também pediu para nunca mais aparecer na vida dele. Tecnicamente ele abdicou do caderno. Então ele não é mais um portador do Death Note. Ele não pode sofrer as mesmas consequências de alguém que é detentor do Death Note. E outro ponto, a regra que foi criada após a venda do Death Note para o Trump
Depois que ele vendeu o caderno pro Trump, naquele momento, o Tanaka já tinha abdicado totalmente da posse do caderno. Então ele não fazia mais parte desse contexto. Tecnicamente, a lei não seria válida pro Tanaka, porque ele não era mais detentor do caderno. Ou seja, a lei ela foi criada pós-utilização do Tanaka. Ou seja, a partir de agora que a lei estaria valendo, tanto que o Ryuki enfatiza isso. Essa lei, o Tanaka não sabe dessa lei. Mas ainda assim o Ryuki mata o Tanaka. Uma coisa que não faz sentido nenhum. Vocês conseguiram compreender a linha de raciocínio, como não faz sentido a morte do Tanaka? Mas enfim, esse foi o final desse one shot de Death Note. E eu achei interessante. Tanto pelo contexto inicial que eu comentei com vocês e todo o trâmite de acontecimentos, tudo isso deixou muito empolgante a história. Por mais que o final tenha sido um pouco estranho, mas foi interessante acompanhar mais uma vez o Tsugumi Ohba e o Takeshi Obata trabalhando juntos nesse one shot. E eu espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram do vídeo, já sabem o que fazer. Deixa o seu like, é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficarem por dentro de todos os vídeos futuros que eu enviar, beleza? Aqui na descrição tem um link para o nosso perfil no Instagram. Segue a gente lá, conto muito com o vosso apoio. A gente se vê no próximo vídeo. É nóis, valeu, falou e tchau.